Olá, boa noite. Boa noite, muito obrigada por virem. Apenas algumas palavras de boas-vindas a todos e para enquadrar um pouco a data de hoje e o debate que nós teremos. Alguns agradecimentos também. Nós, junto com os comissários da exposição, Marques de Aguiar, decidimos por juntar as datas e realizar esse debate, que já estava previsto a acontecer no âmbito da exposição, a marcar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Algumas palavras, então, sobre essa data. O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios tem como objetivo sensibilizar os cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade do patrimônio, bem como para o esforço envolvido na sua proteção e valorização. O tema deste ano é patrimônio cultural de geração em geração. Então, havia algumas relações que gostávamos de estabelecer com o debate de hoje. A Direção-Geral do Patrimônio Cultural, em colaboração com o ICOMOS, promove a divulgação desse tema, esse ano, Patrimônio Cultural de Geração em Geração, com a finalidade de impulsionar o diálogo intergeracional enquanto ferramenta de conhecimento, de desenvolvimento e de salvaguardar a herança cultural e fomentar o diálogo entre a tradição e o progresso. O debate Marques de Aguiar, Construir o Porto Contemporâneo, 1955-2015, no âmbito da exposição presente à Biblioteca de Serralves, relembra o trabalho do arquiteto e urbanista Manuel Marques de Aguiar e propõe uma conversa sobre a sua atuação na transformação da cidade do Porto. Seus projetos e também sua persistência e seu método de trabalho, a pensar a metamorfose da cidade a longo prazo, estarão presentes à reflexão empreendida pelos oradores e moderadores que muito nos honram com a sua presença. A Fundação de Serralves agradece especialmente à família Aguiar e aos moderadores e curadores desse encontro, Marta Aguiar e Nuno Grande, bem como aos oradores que muito gentilmente acolheram o nosso convite e também nos honram muitíssimo com a presença. Os arquitetos Álvaro Cisa Vieira, Carlos Carvalho Dias, Manuel Correia Fernandes e o engenheiro João Diogo Alpendurada. Muito obrigada e uma boa noite. Vou passar a palavra aos curadores. Muito obrigada pela vossa presença aqui hoje. Em nome da família Marques de Aguiar, agradecemos esta oportunidade, também à Fundação de Serralves. Muito obrigada, Sr. Arquiteto Carvalho Dias, Arquiteto Álvaro Cisa, João Diogo, Manuel, muito obrigada por esta oportunidade. Bom, boa noite a todos, boa tarde, na verdade ainda. Vamos fazer aqui uma breve introdução à relação que Marques de Aguiar estabeleceu com o planeamento da cidade do Porto. Vamos fazer aqui uma conversa, porque algumas imagens que vão aqui aparecer envolvem os presentes e, portanto, isto vai funcionar um bocadinho mais como uma conversa do que como uma apresentação nossa sobre o tema. E, naturalmente, quando se fala em Marques de Aguiar, temos que falar da sua relação com Robert Ozel, com quem estudou em Paris, e, na verdade, foi Marques de Aguiar aquele que conseguiu estabelecer uma ponte entre Paris e o Porto ao, de alguma maneira, influenciar a decisão política de convidar Robert Ozel a desenvolver o plano diretor municipal do Porto, que seria publicado em 62. E, portanto, é um momento importante para a cidade porque há um grande otimismo na época sobre o que é este Porto moderno, um Porto que estava, na verdade, a motorizar, a abrir um pouco ao investimento privado e, portanto, Robert Ozel, que tinha já uma grande experiência em Paris, sobretudo com o plano de La Défense, vem trazer para o Porto algumas das ideias que estava a desenvolver nesse momento sobre eixos direcionais da cidade, novos investimentos, novos perfis urbanos e, na verdade, Marques de Aguiar será aqui um intermediário importante para estabelecer esta relação. A primeira presença de Robert Ozel no Porto dá-se por convite da Escola Superior de Belas Artes do Porto, em 1955, para vir lecionar um curso sobre urbanismo. A escola, na altura, estava a abrir-se também para esta atividade, para esta disciplina do urbanismo, e, de alguma maneira, alguns arquitetos convenceram Carlos Ramos a
convidar o arquiteto Roberto Ozell para este curso. Eu imagino, o arquiteto Carvalho Dias, penso que terá sido assistente neste curso, e, portanto, se calhar podemos conversar já um bocadinho sobre isto. Eu até nem sei se não é o arquiteto Carvalho Dias que está ali por trás do arquiteto Carlos Ramos. É? Então, mas pegue no microfone e diga-nos como é que foi essa experiência. Não, mas com o microfone, se faz favor. Mas deixa estar, pode estar sentado. Diga-nos só como é que foi essa experiência de 55. Está ligado, acho que está ligado. Está ligado? Ouvem. Bom, primeiro, sou aquele que está ali, embora não pareça, mas já passaram uns aninhos sobre que aquilo aconteceu. Aquilo foi no final daquele curso intensivo que o arquiteto Ozell fez, e que foi um curso que foi interessantíssimo, foi trabalhoso. O Ozell põe as pessoas a trabalhar a sério, e no fim deste curso ficámos 6 de umas dezenas que o começaram. Entre eles, vê-se ali o Marcelo Costa à esquerda, depois o Fernando Seara, depois o mestre Carlos Ramos mostra o retrato feito pelo Luís Cunha, do arquiteto Ozell, que foi uma surpresa para ele. O Ozell está ali, a matar um Ozell em baixo, a cabeça de Luís Cunha está ali, e não se vê o Fernando Távora, vê-se um bocadinho aqui embaixo à direita, ao fundo, isso, a cabeça do Fernando Távora, que nos acompanhou também. Isto foi o princípio da colaboração, mas também eu gostava de citar uma coisa. O Marcos Aguiar esteve na origem disto. Quer dizer, na origem ele não tinha capacidade de decisão, mas na ideia foi dele, e salvo erro, e gostava de lembrar aqui um nome que é pouco conhecido, pelo menos entre nós aqui no Porto, que é o José Rafael Botelho, que fez também o curso de urbanismo na Universidade de Paris, e que foi, salvo erro mesmo, colega do Marcos Aguiar, e residia em Lisboa. Suponho que ainda reside, pelo menos as últimas notícias que tive, e era um homem também extremamente interessante, mas o Marcos Aguiar era aquele que nos dizia mais. Porque nós, mais novos, uns aninhos do que o Marcos Aguiar, e quando digo nós, digo Luís Cunha, toda a gente que integrou o curso, que era destinado aos estagiários de arquitetura. Estagiários tinham acabado a primeira fase do curso, que eram os primeiros 4 anos. Não sei se estão a conseguir ouvir bem, tenho para colocar a minha voz. É uma geringonça que às vezes me dou bem com ela, não é de maneira. Mas o Marcos Aguiar apareceu-nos sempre como aquele, eu disse isto já, como o sucessor do professor de urbanismo no Porto. Mas uma das características dele, estou a dar ideias meramente pessoais, como não pode ser de outra maneira. Era um homem sereno, era um homem modesto, por vezes a roçar um pouco a timidez, mas era muito firme nas suas posições, sabia o que queria, sabia respeitar os outros. Depois, nas atividades que tivemos, cada um para o seu lado, nunca fez a carreira académica, com pena nossa, digo da minha geração, nem assumiu outros lugares mais importantes. Ele entendia que a sua posição era aquela e seguiu até ao fim, e muitíssimo bem, porque se tivesse ido para outros voos, talvez não tivesse, deixe-me empregar a palavra categoria, que demonstrou durante toda a sua vida. Mas ele esteve na origem da vinda do Ozell porque foi ele que nos apareceu a dizer: a Câmara vai contratar
o Ozelo. Havia a sorte também é verdade que se diga, de haver um Presidente da Câmara que era um belíssimo gestor. Um bocadinho, permito uma expressão, um bocadinho bruto, entre aspas, que era o engenheiro Machado Vaz. Mas era uma pessoa, realmente um belíssimo gestor, tinha qualidades excepcionais. Posso dizer uma coisa, isto é um método, que quando chega à minha idade a gente tem sempre histórias a contar e são sempre parênteses que surgem. E surgiu-me este parênteses. Uma vez estávamos a ver um trabalho, o Ozelo tinha plena confiança em nós, o Machado Vaz tinha plena confiança no Ozelo, passou a ter confiança em nós, e eu ouvi isto, o Machado Vaz, que era um homem, como digo, muito forte no seu querer, a dizer-nos a discutir um trabalho que ele ia tratar com a raia miúda, que éramos nós, ignorava até os chefes e os diretores e tudo. E íamos, há aí fotografias que temos com ele a trabalhar, etc. E o Machado Vaz disse-nos uma vez isto: eu não concordo com o que vocês dizem, não concordo. Não concordo porque deve ser assim e tal. Mas depois disse: mas faz-te o que vocês dizem, que vocês é que sabem. Isto foi uma coisa extraordinária. Extraordinária. Estamos aqui a ver fotografias publicadas mais tarde. Lá está, o Machado Vaz, mais tarde, com o engenheiro Miranda Vasconcelos, o Veloso também fazia parte da equipa, ali naquela está à esquerda o Colete Sampaio, o Lúcio Miranda, já falecidos, depois está o Corrodi, já falecido, a meio está o Ozelo e à direita está o Almeida Dessa, todos falecidos, de maneira que tem perante vós a última bencerragem desta coletividade. Aqui está, por exemplo, o Barroca, não sei o que é feito dele, o Maia Nunes também, não sei se ainda é vivo ou não, estou eu no meio, muito afadigado. Aqui está também um conjunto com o Ozelo e o Marcos de Guiar já nos tinha falado que o Ozelo era uma pessoa excepcional, que era uma pessoa com quem se podia dialogar, era uma pessoa com quem podíamos manifestar opiniões diferentes, mas a chatice é que o Ozelo tinha sempre razão. E o Aguiar também sabia disso. Como é que se deu o convite para vocês trabalharem no plano diretor municipal? Vocês estavam a sair da Escola de Belas Artes? Sim. Ora bom, foi esta a circunstância disto. Quando o Ozelo foi contratado pela Câmara, quis completar a sua equipa. Havia arquitetos na Câmara, mas lembrou-se daqueles em quem ele tinha, digamos, não digo confiado, mas que ele tinha chamado mais a atenção nesse curso intensivo que fez, entre eles o Luís Cunha e eu. Porque o Almeida Dessa já lá estava, o Lúcio Miranda já estava, o Veloso também já estava. Os que entraram de novo foi o Luís Cunha e eu. Fomos os dois, e digo isto, caramba, sem peneiras, mas é um facto, pronto. Foi assim, um dia foi o Marcos Aguiar que me apareceu em casa. Carvalho Dias, olha que eu tinha casado havia pouco. O Ozelo já veio, queria falar consigo. Ai, sim. Estava à procura de trabalho. Não hesitei de maneira nenhuma. E foi assim que formamos a equipe. O Álvaro César era aluno nesta altura da escola. O Álvaro César era aluno na Escola de Belas Artes nesta altura em que se dá este curso. 52, não é? Lembra-se como é que conheceu o Ozelo e como é que estes temas do urbanismo entram na escola? Sim, bem, o professor de urbanismo, quando eu entrei, era o Moreira da Silva, que invariavelmente na primeira aula dava a definição de urbanismo, dizia: urbanismo é a tradução da palavra francesa urbanisme. Todos os cursos dizia isto. E o Ozelo não o conheci nesta altura. Isto passa-se em que ano? 57. Portanto, 57 estava envolvido em trabalho
e muito entusiasmado com o trabalho e, portanto, andava fora destes circuitos. Conheci mais tarde o Zé, quando o Fernando Távora me convidou para um almoço no restaurante da Boa Nova, que já estava feito, com o Ozelo. E foi na sequência disso que o Ozelo já estavam feitos, acho que 40 projetos para a Avenida da Ponte, me convidou. E foi, portanto, por a ação direta do Fernando Távora, que me lembra de dizer, quando falou ao vice-presidente, o vice-presidente, Veiga Faria. Portanto, o interlocutor na Câmara, para mim, foi sempre Veiga de Faria. O presidente era Pinheiro Torres, se não me engano, que morreu antes de acabar a Avenida de Ponte. E lembro do Távora me contar que o Veiga, eu era muito novo, não é? Éramos muito novos, era bom. Mas lembro dele me contar que o Veiga Faria conheceu-me na altura, levou-me lá o Fernando Távora, e depois lhe perguntou, mas ele será capaz de fazer este projeto? Ele parece um Cristo. E realmente, em relação à Avenida da Ponte, foi uma espécie de Cristo. Foi assim que eu o conheci. O primeiro contacto foi quase uma luta. Foi no primeiro dia de maio de 68. Cheguei a Paris e rebentou a Revolução. Nas ruas, sim. E passaram 50 anos. Mas aí é que eu estava a começar a Avenida da Ponte, realmente. Mas juro que não fui eu que provocou a Revolução, nem nada. Mas a Revolução foi favorável ao projeto, porque começou a reunião com o Ozelo a dizer-me que eu gostava de fazer recuar 10 anos em relação ao trabalho já feito. E palavra puxa palavra, acabei por dizer que não tinha culpa de estarem a fazer as geneiras durante 10 anos. E depois, morros na mesa, já coisa, e aí revelou-se-me a personalidade do Robert Ozelo. Parou a conversa e disse-me, nós já não adiantamos hoje nada, você venha amanhã de manhã. Eu tinha ido com o Lousan, que fazia a Avenida dos Aliados, aquele bloco. E realmente fui convencido, pronto, acabou tudo isto. É que tinha ido antes um arquiteto da Câmara contar ao Ozelo que eu que estava a dar cabo do plano todo e tal. E realmente estava, porque havia 40 projetos não aprovados e, portanto, propus uma coisa diferente. No dia seguinte, o Ozelo desceu os 6 pisos, onde tinha o escritório e a casa, com olheiras fortes, e disse-me, olha, não veio eu cá abaixo, as escadas, tal, não tinha ascensor, e disse-me, olha, não consegui dormir porque houve aqui barricadas, tanques, etc., mas por um lado foi bom, porque reconsiderei na conversa de ontem, eu vou dar uma informação favorável ao projeto. E diante de mim, ditou, era fantástico a maneira como ele, era uma cabeça muito, muito arrumada, e era um homem de diálogo, como dizias tu, e mesmo depois de uma discussão violenta, pensou, e no dia seguinte, e depois até ao fim do que aconteceu com a Avenida da Ponte, sempre me apoiou, até que um dia, já depois de 25 de Abril, me procurou para dizer, olha, o seu projeto, que estava feito, o projeto de execução, o seu projeto não vai ser realizado e eu acabo de me demitir porque estou cansado de fazer programas para as atividades anuais e não ligarem nenhuma, vou-me embora, lamento e tal e coisa. Era realmente um senhor. Eu estava a ver a fotografia e a lembrar-me que na altura, quando ele me chamou, quando o conheci, para mim era um senhor já de uma certa idade,
Respeitável. E estava aqui a ver a fotografia e agora vejo como um jovem. Um jovem. E pronto, é isto. Este plano é realmente um plano muito progressista para a época, porque pela primeira vez fez uma análise histórica e metodológica da cidade profunda, com estudos sobre o relevo, inclusive do Porto. Há uma maquete belíssima que está ainda na Câmara Municipal, que tem, no fundo, as curvas de nível da cidade e era mais fácil perceber como é que se adaptavam os vários planos, tendo um conhecimento da orografia do Porto. Fizeram-se levantamentos e análises bairro a bairro do hectare tipo e das morfologias tipo do Porto. Portanto, é um trabalho muito aprofundado. E fez um estudo viário também profundo, porque, como eu dizia, a taxa de motorização da cidade estava a crescer. Inclusive, esta ideia dos sentidos únicos que hoje todos experimentamos na cidade está aqui, já pensada, um pouco ao contrário do plano regulador de Almeida Garrett, que tinha uma visão mais radioconcêntrica da cidade. E, portanto, há uma maneira, o porto viário que hoje temos é o porto que o Zell nos legou. Esta é a planta que está ali em cima, na entrada, uma planta que, no fundo, faz a síntese de todas as propostas e chama, em particular, a atenção para esta parte central que o plano imaginava como um novo centro terciário da cidade, não é? Ainda hoje se diz muito que foi o Ozel que expulsou as pessoas do centro da cidade. Felizmente parece que estão algumas a regressar, outras a serem vítimas também do turismo, pode ser muito a discussão que podemos ter aqui. Mas o que é interessante perceber é que rapidamente a cidade transforma-se a partir desta perspectiva que o centro tradicional, a Avenida dos Aliados, seria substituído por um novo centro direcional em Gonçalo Cristóvão, do qual se faz esta maquete, e, portanto, no fundo, era transferir toda a atividade central do Porto para uma nova área, um novo Central Business District, do qual foi feita uma boa parte. Estamos a ver aqui na maquete a ideia de um silo alto que está construído, a ideia de um grande edifício arcada que o pai da marca, Marcos de Aguiar, desenvolveu, e havia também, claramente, esta ideia de motorizar e criar espaços de estacionamento para o centro da cidade, inclusive um grande silo sobre a estação de São Bento. Portanto, imaginem o grau de progresso, de transformação do património que hoje estaríamos todos aqui aos gritos, mas na altura foi aceito. Portanto, há uma série de parques de estacionamento, alguns enterrados, outros em altura, que foram propostos no plano. E, naturalmente, este novo eixo de Gonçalo Cristóvão contaria muito com a presença de uma nova arquitetura em arcada, com árvores no centro da avenida, portanto, uma espécie de boulevard. Mas, se calhar, a Marta pode falar melhor do que eu sobre esta ideia que o pai desenvolveu para este edifício. Seria talvez interessante destacar neste. Ok, assim é diferente. Portanto, seria importante talvez destacar aqui, neste processo, a relação uma relação de trabalho entre o privado, portanto, o meu pai estava a trabalhar na privada, com a Câmara. Essa articulação tinha que ser fortíssima, porque há fotografias da maquete no escritório, fotografias da maquete na Câmara. Portanto, há um desenvolvimento de uma ideia, de uma intenção de boulevard, que é articulada, que é discutida, que é participada de alguma forma. Penso que essa é uma dimensão muito interessante a explorar. Outra questão que penso que é muito curiosa no trabalho do meu pai e que é já presente neste trabalho inicial é a procura de uma solução racional para uma vivência, uma resposta a um programa, uma vivência urbana. E resolve quase sempre procurando um arquétipo. Neste caso é o Boulevard Urbano. Noutros casos, no caso do Mercado de Montalegre, é uma praça, é um edifício como uma praça. Portanto, há uma solução de tipo e não de vivência e não tanto uma solução formal. Pronto, acho que são
são duas dimensões, uma de um processo partilhado com uma instituição, outra a do processo pessoal de procura de um sistema de resposta eficaz para uma mudança de vivências. Gostava de trazer estes dois temas para a mesa. De qualquer maneira, este edifício vai sofrer alterações em obra, não é? Não irá ser construído exatamente como estava neste desenho. Não sei se queres dar alguma chega em relação a isso, houve alguns contratempos, ou na altura os engenheiros acharam que o edifício, do ponto de vista estrutural... Penso que teve que haver bastantes cedências, mesmo na relação com o cliente, de ter que puxar a torre para a frente, e houve um processo de muito otimismo que teve bastante desilusão no fim, claramente. Bom, de qualquer maneira, é um edifício que marca muito este desejo de tornar o Porto uma cidade mais vertical, com um edifício arcada. É interessante porque em Arcada existe este edifício e o do Jornal Notícias, portanto, que no fundo seguiam um pouco o mesmo princípio de frente boulevard, mas é interessante perceber também como o perfil do Porto iria mudar se todo este plano tivesse sido desenvolvido, porque logo a seguir começam a ser construídas outras torres, e esta fotografia é bastante bonita porque mostra este desejo de transferir a verticalidade das igrejas barrocas do Porto, ou das igrejas neoclássicas, para uma nova verticalidade dada pela arquitetura civil. Depois a infraestrutura, não é? O grande viaduto que faz a ligação da Praça da República a um futuro túnel que iria depois fazer a ligação à estação de Campanhã, e o silo alto, que na verdade é construído. Portanto, estamos a falar de arquitetos que se envolvem neste processo: Márcio Freitas, Alberto Pessoa, João Belmanta com o silo alto, e o Hotel Dom Henrique, do José Carlos Loureiro, do Pádua Ramos e do Chaves de Almeida, que é também uma belíssima peça de arquitetura e que marca este desejo de um Porto vertical. Portanto, estamos a ver que havia um otimismo por trás de todo este plano, que depois foi gorado de alguma maneira, mas que mudou completamente, ou procurava mudar a faxis da cidade. Depois há outras intervenções muito interessantes, como esta da Pedreira da Trindade, o desenho de Luís Cunha, com este ar de banda desenhada, com que ele desenhava sempre, mas que davam claramente esta perspectiva de futuro, de grande progresso e de grande otimismo. E a Avenida da Ponte, o Álvaro de Cisa já falou dele, mas se calhar podíamos voltar novamente ao projeto do Luís Cunha, porque entre o projeto de Luís Cunha em cima e o do Álvaro de Cisa em baixo, há um mesmo desejo, parece-me, que é construir uma frente urbana contínua, não é? Embora o do Luís Cunha, de alguma maneira, ou pelo menos o plano que ele propõe, faz com que o edifício esteja a meio da avenida, não é? Há duas vias, uma de cada lado, portanto há duas frentes. E no seu caso há um encosto do edifício à escarpa. Quer-nos falar um bocadinho dessa mudança? Porque é que resolve fazer apenas uma frente para a avenida? Brevemente, o que acontecia é que, quando me entregam o trabalho, vou ver os tais 40 ou assim anteriores. Todos reprovados, verifico que tinham sido todos reprovados em Lisboa, monumentos nacionais, por causa dos viadutos que tapavam a catedral, em parte. Mas é que o que eu disse ao Veiga Faria foi a única solução para aprovar isto é não haver viadutos. E, portanto, estudei um sistema de giração contínuo, que dispensava o viaduto. E daí foi a discussão a murros. Claro, quando foi alguém em Lisboa dizer ele tirou o viaduto, etc. Mas realmente este foi aprovado em Lisboa, nos monumentos nacionais. E a diferença maior é essa, se com viaduto ou sem viaduto. O do Cunha era um Z e com via de um lado e do outro, e o viaduto entre os dois. É interessante porque desta maquete cá está o silo alto construído sobre a estação de São Bento, e há um desejo do edifício interpretar um pouco a morfologia da cidade, com telhados e com este escalonamento.
Esse mesmo desejo mantém-se no seu projeto, embora, segundo me lembro, o seu projeto não reproduzia os telhados urbanos do centro, era até um edifício em vidro. Quer-nos falar um bocadinho deste projeto, Álvaro, porque, como não foi concretizado, sim, há uma certa ideia de como é que ele iria ser, mas nunca foi muito clara, pelo menos para mim. Havia uma indicação no plano do OSEL que era terciário no centro e turismo, que começava, praticamente começava. E, portanto, ele pedia era escritórios, parque de estacionamento e uma maneira fácil de subir a Avenida da Ponte. Portanto, este edifício incluía umas escadas rolantes e tal, para ser fácil o percurso até à Sé. No fundo era isso. E o revestimento englobava no projeto a totalidade do quarteirão. Portanto, eram mantidas as construções históricas ali existentes e havia uma ligação funcional entre tudo o que é quarteirão. No meio ficava desfazendo as rochas, não é? Aquela encosta rochosa, ficava o parque de estacionamento. E o revestimento era em vidro? O revestimento do edifício? Era em vidro. E na altura, como é que reagiu o OSEL a essa proposta de um edifício moderno, no fundo? Não, ele só reagiu quando lhe contaram, quando teve o embate, de que o plano não ia ser cumprido conforme estava. Porque uma das bases do plano do OSEL era o sistema viário, e baseado muito nas ideias da época, nas ideias de ponta. É perceber que o OSEL trouxe a modernidade para a cidade do Porto. A primeira coisa foi criando uma equipe, da qual fazias parte, e o Luís Cunha, tal, uma equipe de jovens arquitetos, e depois fazendo todas as análises, há 2 volumes, análises, inquéritos, etc. Portanto, começa a modernidade no Porto, praticamente com o OSEL. Depois há aspectos que são hoje muito criticados, mas era realmente a corrente na época, a vanguarda. Paris, ele vinha da Défense. Mas é que há uma grande injustiça em relação ao que foi a presença, a obra do OSEL na cidade de Porto. Foi basicamente esta, estruturar a Câmara em termos de serviços urbanísticos. Bem, mas eu gostava mais agora de deixar o Porto para falarmos do Manuel Aguiar. Exatamente. Não é? Eu só queria que as duas pessoas que depois tiveram responsabilidades também na gestão e no planeamento da região ou da cidade pudessem dizer-me qual é a vossa perspectiva deste plano. O que é que ficou deste plano para o futuro, digamos assim? Boa tarde a todos, muito obrigado. Eu estava deliciado a ouvir o Álvaro e o Carvalho Dias, o Carlos Carvalho Dias, e acho que vou ficar deliciado ouvindo o João Diogo também. E o meu testemunho assim aqui é um pouco lateral, no sentido em que, embora tenha feito o curso de arquitetura exatamente no momento, ou durante os anos em que se faz o plano diretor municipal, e tenha por testemunho de vários que intervieram, porque a equipa, de facto, é uma coisa nova, é uma coisa que se calhar posteriormente não foi assim tão valorizada nos diferentes planos que se fizeram a seguir e, portanto, era algo a que a cidade estava muito atenta. E quando temos, como eu tive agora, a necessidade de lançar o processo de revisão do plano diretor municipal, evidentemente que das primeiras coisas que fiz, aliás, mesmo antes de pensar, já sabia que tinha de o fazer, como vereador do urbanismo, fui buscar a arrecadação, aquela bela planta do plano diretor municipal que está aqui à entrada da exposição. Estava na arrecadação da Câmara Municipal e entrou para o lugar nobre da sala de reuniões. Como o OSEL não devia ficar sozinho, mandei buscar os desenhos do Duarte Castelo Branco, que faz o plano 30 anos depois, portanto em 93, e que conclui o plano em 93, e depois, em 2003, isto para falseando um bocado as datas, 6 anos depois, o Manuel Fernandes Sá
de parceria com o Presidente Rui Rio, faz uma espécie de revisão desta matéria toda. Isto que calhou a mim, enfim, de certo modo, começar a montar, evidentemente que eu fui mais atrás, como aqui, aliás, num dos slides aparece, porque me parece que o plano do USEL vai exatamente ao professor Antão de Almeida Garrett, que faz o plano regulador da cidade do Porto 10 anos antes, em 1950, 51. E realmente são filosofias diferentes, mas complementares. E uns bebem nos outros. E aquilo que está como talvez mais visível no plano do Robert USEL, neste momento, em certo sentido, volta a estar em cima da mesa. Depois de esquecido nos anos 90, de esquecido no princípio do milénio, com as vicissitudes que todos conhecemos, desde as crises económicas, a bolha imobiliária, o fim da cortina de ferro, etc., etc., vamos ao plano do Robert USEL e vamos ler a cidade em função do plano e em função dos sinais que ficaram do plano de Robert USEL e tentar aprender aí assim muito. Não é, evidentemente, o momento de o fazer, mas eu queria relevar duas coisas, não tenho nada para revelar, duas ou três coisas. A primeira é que, sendo o plano do USEL uma espécie de sequência do plano do professor Antão de Almeida Garrett, introduz uma modernidade que, evidentemente, a do professor Antão de Almeida Garrett era outra. Todos os dois tinham modernidade, mas era outra. E estávamos no pós-guerra, pós-Carta de Atenas, e com toda a utopia ecológica a funcionar. O plano é, sobretudo, um plano de renovação total e absoluta da cidade. Intervém de uma forma absolutamente decisiva nos circuitos de acesso e de saída e de atravessamento da cidade, e intervém no tecido construído de uma forma que leva a que o plano não seja executado, porque são necessários fundos de tal ordem vultuosos que acaba por ser esse um dos óbices. É verdade que penso que a equipa do plano tinha a noção de que um plano não é para ser construído. Um plano é para servir um futuro que se vai construindo à medida que as necessidades vão aparecendo. Não deixa de ser interessante e curioso, onde há bocado o Álvaro falou sobre isso, de que nós... Eu não tenho essa noção de que, embora fosse estudante na altura e para mim era tudo novidade, o turismo, que agora é um dos dramas que se abateu sobre a cidade e se calhar uma das suas oportunidades, as duas coisas normalmente andam juntas, e a direção de empresas, os centros direcionais. Portanto, a mudança das velhas fábricas, mais ou menos artesanais, que subsistiam na cidade, porque a cidade, entretanto, também foi crescendo, no próprio centro e também na periferia, e é substituída pela novo produto da modernidade, que são os serviços, a prestação de serviços e a necessidade que há, que agora, em certo sentido, volta a existir também. Portanto, estamos a regressar um pouco ao mesmo sítio. Deixem-me só referir que eu acho que é extremamente importante, e é uma coisa que me marcou a mim pessoalmente, e penso que marcou muita gente, que é o facto do Robert USEL vir naquela linha muito cosmopolita que o Porto demonstrou sempre ao longo dos anos, desde o Nazoni até se calhar, de ir buscar fora o saber que seria complementado cá dentro com os saberes de dentro. E é nesta miscigenação que é muito interessante, e acabo já, é a miscigenação entre a tradição, no bom sentido, a cultura, a identidade, a modernidade, sem nenhuma espécie de reserva mental, o agarrado ao sítio e ao terreno que é construído com base nos inquéritos, nas observações da cidade e, sobretudo, na equipa de arquitetos portugueses. Não vem aqui uma equipa de arquitetos estrangeiros, vem Robert USEL. O Carvalho Dias tem documentação fantástica sobre uma coisa que normalmente é desconhecida e que eu acho que fica aqui o desafio para que, através de uma exposição, de uma série de conferências, as pessoas que têm dessa memória e têm material, como o Carlos Carvalho Dias, do que não está nos compêndios, do que não está nos livros oficiais, o que foi o dia-a-dia com Robert USEL, através dos recadinhos na parede, através dos postais, através
enfim, de mil e uma situações de vir o ministro mostrar o plano, como é que isso era feito, como é que não era. Porque diz talvez mais isso, eu estou a ser um bocado exagerado, do que propriamente aquilo que depois fica nos desenhos. Por último, queria dizer isto. Um plano é um plano é uma coisa para ser feita a muito longo prazo, com as vicissitudes esperáveis de que ele venha a ser alterado em todos os momentos. Quando o CISA desenha a Avenida da Ponta, é alterado o plano e isso deve ser integrado, e é integrado, e o Roberto Zella integrou. Mas com o plano foram feitos projetos de arquitetura, como o do Marques de Aguiar para Gonçalo Cristóvão, projetos de arquitetura, que é uma coisa que hoje não passa pela cabeça de qualquer planeador. E projetos de arquitetura de escala como o Gonçalo Cristóvão, que é uma peça fantástica e só isso dava para muitas conversas. A Alameda essa de Queiroz, junto à Praça Velásquez, é um trabalho realizado, projetado, no momento em que o plano se faz. É projetado com base, desenho, é este que aqui está, a distância entre os blocos, entre os edifícios e os jardinamentos tem a ver com o ábaco solar, aquela utopia modernista da Carta de Atenas, é aqui aplicada. Nenhuma sombra de nenhum edifício se projeta sobre outro edifício. Todos têm sol, todos têm acesso à verdura, todos têm acesso à disponibilidade das coisas boas da natureza. Mas também temos, como há bocado vimos, a Praça da Trindade, entre a Câmara Municipal, a atual que lá está, é um desenho no tempo do Roberto Zella, que o Carlos Carvalho Dias provavelmente se lembrará disso. E, portanto, os pequenos espaços, os grandes conjuntos, em termos arquitetónicos, são assim, este é o caminho, vão por aqui, o plano é isto que pretende fazer. Nos sítios vai conseguir e fez, noutros sítios não vai conseguir, e noutros sítios é bom que não consiga, porque essa ideia de progresso estava contida claramente no plano do Roberto Zella. Não sei se o João Pedrada quer dizer alguma coisa. Necessariamente muito pouco. Eu estava a ouvir todos os intervenientes, uns tiveram experiência direta no plano Zella, outros indireta. Eu o que devo afirmar é o seguinte: a minha formação de engenharia estaria próxima de toda a formação de planeamento do professor Antão de Almeida Garrett. O que é facto é que passei por Lisboa, fui para o laboratório, a minha formação orientava-me muito para tudo o que eram as grandes estruturas e infraestruturas de engenharia. Quando vim para o Porto, tive a felicidade de trabalhar com duas pessoas fantásticas, Marques de Aguiar e o Elide Araújo. E, a partir daí, comecei a envolver-me neste domínio fascinante que é o planeamento urbanístico. Desde que comecei a trabalhar, até praticamente que deixei de trabalhar nestes temas, aquilo que me acompanhou sempre não foi o plano de Almeida Garrett, não foram os últimos planos da cidade do Porto, mas muito devido ao Manuel Marques de Aguiar, acompanhou-me sempre, na minha vida profissional, o plano Zella. Isto porque, com a proximidade do Manuel Marques de Aguiar, eu senti, por um lado, a enorme racionalidade, cuidado, atenção, conhecimento que alguém que fazia um plano daqueles tinha necessariamente de ter por base. Portanto, aquele era um plano muito pensado. Não era necessariamente um tabu, mas era certamente um plano muito pensado. E sempre que havia qualquer decisão a tomar, ali estava, digamos assim, um auxílio, uma Bíblia. A primeira coisa a tomar era aquele plano. E assim me habituei sempre com o plano Zella, mesmo quando ele já não estava em vigor, com o Manuel Marques de Aguiar, não só porque esteve muito envolvido nele, mas porque era útil fazer a consulta do que estava pensado anteriormente para tomar decisões futuras. Portanto, as duas personalidades em mim tiveram esse condão, muito embora tivesse repetindo a outra formação de um plano mais desmaterializado, amplo, o plano da região, o plano também certamente das estruturas e das infraestruturas. Não há dúvida, por essa razão, o plano Zella sempre me acompanhou. Vinha agora aqui, e por uma questão, permitem-me só uma pequena ligeireza, o plano Zella era muito marcado por todos os eixos viários. E lembro-me sempre do Manuel Marques de Aguiar, no seu princípio, a circulação era qualquer coisa de muito importante,
a circulação que ele fazia no grande espaço projetado era por um pequeno veículo, que era o Iseta. Ou seja, era o homem do projeto do grande espaço, mas na deslocação vital à cidade, deslocava-se num automóvel minúsculo. Eu vejo hoje em dia a cidade a tender a diminuir os espaços de circulação e os automóveis a crescerem de uma forma espantosa. Lembro-me muitas vezes do Manel e desta circunstância que está muito bem plasmada no plano Mosel. Bom, outra das propostas foi manter uma ideia que já vinha atrás de um parque da cidade junto ao Atlântico e à Avenida Boa Vista, embora cortado por esta via, que também esteve, penso eu, em grande discussão nos planos posteriores, mas felizmente também devido ao Plano Mosel temos o Parque da Cidade. E finalmente aquilo que ele desejava, ou que chamava o novo cemitério oriental da cidade, que não foi construído, e no seu lugar temos hoje o chamado Parque Oriental, de qualquer maneira a ideia de um espaço verde, urbano, com a mesma importância que tem para o lado ocidental o Parque da Cidade. É, portanto, no fundo, um plano que acompanha um momento de grande otimismo na cidade. Estamos a ver aqui a construção da Ponte da Rábida, que é paralela à execução do plano, e que na altura, podem imaginar, foi uma obra fantástica e que muito admirava os portuenses. Um deles era o próprio Manuel Marques de Aguiar. Não sei se a Marta queres falar um bocadinho destes desenhos que o teu pai fez na altura da construção da ponte. Bom, desenhou as pontes todas, não é? Em construção. Acho que era um fascínio enorme pelo que representavam. Não é? Acho que era um fascínio enorme pelas estruturas e pelas barragens. Também vemos lá em cima as fotografias das barragens, todas, não é? Bom, e em 63 inaugura a ponte e, na verdade, todo este escola de arquitetos, urbanistas, engenheiros, no fundo, participaram, direto ou indiretamente, neste otimismo que a cidade vivia e que, de alguma maneira, durou alguns anos. E, portanto, no fundo, também devemos a Marques de Aguiar o facto de, em 62, ser publicado o primeiro plano moderno da cidade, que depois, ainda por cima, foi discutida num momento em que nós não vivíamos em democracia, mas mesmo assim foi importante fazer esta exposição, mostrar à cidade em 64 o plano, e o próprio Roberto Ozell encarregou-se de o explicar em visitas guiadas e, portanto, de alguma forma foi um plano participado, foi um plano vivido, ou pelo menos comentado pelas pessoas. Vamos regressar novamente a Marques de Aguiar, porque a acompanhar esta relação com Ozell está também a construção da escola francesa. Provavelmente a Marta poderá esclarecer um pouco esta relação da escola com o projeto, onde participou o arquiteto Carvalho Dias e o arquiteto Luís Cunha, portanto uma equipa, mais uma vez, de grandes amigos, que desenvolveram um notável projeto vizinho de Serralves, aliás, segundo sei, ocupando uma parte da propriedade de Serralves. Mas, se calhar, Marta, podes explicar um bocadinho mais como é que este projeto, na relação com o teu pai, com a França, com o Roberto Ozell e com a fundação que gera a escola, se iniciou. Eu penso que o arquiteto Carvalho Dias, com certeza, conta esta história mais na primeira pessoa. O que eu gostaria aqui de destacar neste projeto, portanto, é mais uma vez um processo de procura de um arquétipo. Neste caso era procurar uma escola que, como dizem na memória descritiva, uma escola que fosse como um jardim. Para uma escola ser como um jardim, tem que ser distribuída em pavilhões ao longo de uma encosta. Penso que esta oportunidade de trabalho foi, para o meu pai, uma oportunidade de muitos reencontros. Um reencontro com a cultura francesa, que tinha regressado 3 anos antes de Paris. Um reencontro com Serralves. O primeiro cliente foi o Conde Vizela e passou muitas manhãs de domingo a falar de toda esta encosta, de todo este parque. Portanto, a escola tinha que ser um parque, tinha que ser um jardim, não é? Tinha que continuar todo esse processo. E um reencontro, o Sr. Arquiteto Luís Cunha. Há 2 aspectos que eu tinha de referir nisto. Primeiro, a dificuldade técnica que havia do próprio desenho. Não é hoje a facilidade de computadores e mesmo até antes dos computadores. Eu devo dizer que isto foi tudo feito à mão. Estas árvores que estão aqui
foram feitas com tampões, com carimbos de rolhas que cortávamos, e eu cortei tantas, caramba, suponho que ainda tenho uma lá que sou um coca-bichinhos a guardar coisas, com os entalhos para podermos carimbar e fazer, para não repetir, mas todos estes risquinhos, está tudo manual, caramba. Espero que acreditem, porque é autenticamente verdade. Este é um aspecto importante. Outro que também é muito interessante dizer, que teve o pleno apoio do arquiteto Ozell e do arquiteto Marques de Aguiar, porque também estava interessado nisto, que era o seguinte, é que houve uma fundação de um cavalheiro francês, Marius Latour, que decidiu construir uma escola francesa no Porto. Havia o colégio, o liceu francês em Lisboa, não havia nada no Porto, e no Porto, quem é próximo da minha geração sabe que a cultura francesa tinha uma importância extraordinária aqui. Nós éramos quase uma colónia cultural francesa, como era económica britânica. Mas, enfim, isso são outros voos, não vale a pena estar aqui a entrar nisso. Mas foi doado a essa fundação, ou foi adquirido por ela, não sei, uma faixa de terreno aqui com frente, 35 metros de fundo e uma faixa com 110 metros de comprimento. O arquiteto Ozell, apoiado sempre no Marques de Aguiar, porque ele já tinha lá engatilhado quem é que iria propor para fazer o projeto, porque foi o Machado Vaz que, contrariamente a todas as ideias e a tudo o que seria politicamente correto já na altura, escolheu a equipe. Vocês, e vira-se para o Luís Cunha para mim, vocês ganham aqui pouco, eu não vos posso pagar mais, mas é que tenho é dar-vos trabalho. E dão-nos o trabalho, e com o Marques de Aguiar já destinado desde o princípio. Mas então havia essa faixa, e era com a área legalmente possível para construir uma escola. E o Ozell batalhava que a fundação deveria comprar o terreno todo, porque era um crime perder aqui aquela carne da perna ali, assim, aquele lombo todo de terreno que ficaria saliente, que a toda a volta está o Parque de Serralves atual. E então pensou-se fazer o seguinte, fazer 3 estudos, Marques de Aguiar, Luís Cunha e eu, um que me calhou a mim, que era mostrar que na faixa da frente, lembra-se disso, na faixa da frente era execuível construir, mas que era um crime quando se podia fazer qualquer coisa que foi desenvolvida depois pelo Marques de Aguiar, parcialmente pelo Luís Cunha, a totalidade. Isto foi tirado à sorte e a mim calhou-me a fava fazer o trabalho, que era efetivamente possível, mas era uma pena realmente perdermos esta oportunidade. E o Ozell disse-nos, vocês vão mostrar isto à empresa. Comecem pela má, pela pior. Mostrar que é execuível, que podemos cumprir o que eles querem, mas que as outras são infinitamente melhores. E foi assim que nós fizemos. Isto é técnica de marketing, de publicidade, seja o que for, mas foi a última que apresentámos era a melhor. E eles convenceram-se. E então, o que é que aconteceu? É outra coisa positiva. É que, perdão, eu enganei-me, que é normal. A faixa que existia da fundação era no atual Parque da Cidade. E já se dizia que o Parque da Cidade, que não foi ideia do Ozell, mas foi continuada pelo Ozell e felizmente continuada até mais tarde, os terrenos para o Parque da Cidade estavam reservados desde 1926 ou 29, não posso precisar. E eu até discutia isso. Se todas as câmaras, desde 26 até aqui, comprassem 2 hectares do terreno ali, agora já temos umas dezenas muito largas de hectares. Mas a perspectiva dos políticos é sempre muito limitada, não é perspectiva a longo prazo como nós temos de ter, e temos.
de ter. Então surgiu a ideia, vamos trocar o terreno do parque, estou a apontar para ali porque é lá ao longe do parque da cidade, por este, a Câmara dá este, troca por aquele e recebe o outro que era do parque da cidade e junta aos seus hectarezinhos que já tinha, 2 ou 3, era quase nada. E assim foi. Bom, encurtando razões, fez-se isto e foi um trabalhão. E tivemos a dificuldade de ser uma equipe heterogénea. Éramos diferentes, graças a Deus, não éramos todos iguais. Tínhamos às vezes opiniões diferentes, graças a Deus. Se fosse tudo igual era uma chatice. É como num casal, se são todos iguais, oh, caramba, é bom discutir. Mas, enfim, este é desenhos do Luís Cunha, com a sua facilidade de desenho. Ele apanhou isto, digamos assim. Mas eu falava da dificuldade da equipe. Não tínhamos um ateliê próprio. Trabalhávamos onde calhava. Onde era possível, onde discutíamos. Depois foi feito o caderno de encargos, depois foi começada a construção, depois detetei uma diferençazinha lá que ninguém deu por ela, nem o Luís Cunha se lembrava, e suponho que nunca falei ao Marcos Aguiar nisso, no salão, naquele salão da Escola Francesa, houve ali um erro de medição, não sei de quem, não interessa, eu consegui resolver aquilo a contento, que a estrutura estava feita pelo João Sobreira, um excelente colaborador, o João Sobreira, engenheiro civil, que tinha sido o autor também do Simbre da Ponta Rábida, o projetista do Simbre de Ponta Rábida, que era metálico. E o João Sobreira, que eu conhecia bem, foi um precioso auxiliar. E tínhamos a necessidade de ver se estava bem interpretado o que tínhamos pensado. As Juntas das Pedras, eu tenho papéis em que falamos disso. As Juntas das Pedras são como a gente quer ou não é? Ou não? Vamos lá ver e tal, faz-se a visita, etc. Não vale a pena dizer isto, mas de qualquer maneira a obra resultou bem, pelo menos já lá vão quantos anos? 50 e tal, e ainda está. Não caiu. E há mesmo umas coisas a dizer, desculpem, só para acabar uma que é muito importante, e esta é importante porque me lembrou a imagem que passou ali há bocado, que era dos hectares tipo. Nós tínhamos necessidade de conhecer bem a cidade, onde vivem as pessoas, quantas pessoas vivem. Não havia recenseamentos atuais. Então, não podemos fazer um inquérito, até porque era legalmente proibido fazer os inquéritos, tinha de haver os papéis todos e tudo que era uma chatice. E então o Azel, discutido com o Marcos Aguiar, eu falei várias vezes com o Marcos Aguiar para ver como é que havia de fazer. De cada zona da cidade vamos selecionar as suas diferenças espacialmente visíveis, as diferenças de ocupação do solo. E fazemos um quadrado de 100 por 100 metros, 1 hectare, e vamos aí fazer um inquérito real. Foi aí que o Luís Cunha apanhou a papeira quando andou no Barredo a fazer o inquérito. Que depois e fizemos isso e calculamos a população que havia. E devo dizer que depois, quando veio o recenseamento, que conseguimos que fosse feito não por ruas, mas por quarteirões, para facilitar o cálculo que queríamos, houve uma margem de erro de cerca de menos de 10% do número de habitantes, o que era bastante bom. No Barreto tínhamos uma densidade de 1.900 habitantes a hectare, só na Casba. E tínhamos em outras zonas da cidade densidades de 50 a 50 e tal habitantes a hectare, etc. Bom, eu tinha muita mais coisa a dizer, mas sou um chato, depois de falar de Medicare, desculpem, acabo aqui, eu tenho paciência. Não, gostava de perguntar ao Álvaro Cisa, para a vossa geração, a Escola Francesa constitui um projeto de referência, uma vez que há aqui uma busca
como dizia a Marta, no regresso a uma certa arquitetura tradicional, ou pelo menos via inquérito, que estava a ser redescoberta exatamente no final dos anos 50, princípio dos anos 60. Como é que lê este projeto nessa redescoberta da arquitetura tradicional portuguesa? Bem, eu lembro que o Manuel Aguiar trabalhou bastante no interior de Trás-os-Montes. Aliás, há muitos desenhos aqui na exposição. E que lhe interessava muito a arquitetura vernacular. E aqui sente-se muito isso da parte de Manuel Aguiar e julgo que da parte de todos vós, mas eu não estou a lembrar em que ano é construído. 61. Era já tempo do inquérito. Sim, foi Era depois já tempo do inquérito. E, portanto, aparece aqui uma grande influência da arquitetura vernacular, acho eu, e também esta fragmentação de volumes, por causa de se tratar de um parque com árvores, etc., não é uma massa construída, é o contrário, por exemplo, do que é, por razões também evidentes, o edifício de Gonçalo Cristóvão, que é uma grande massa de construção, de que, aliás, há um primeiro projeto que era melhor do que o que foi construído, mas não é este desenho que apareceu aqui, havia um outro antes em que se soltavam os volumes um pouco e tal, que era mais influenciado pelo oceano, etc. Mas aqui este edifício é um dos primeiros, julgo eu, no momento em que aparece essa influência da arquitetura vernacular ligada a equipamentos e não a casinhas, etc. Portanto, há aí um cruzamento entre as necessidades que é um edifício, uma escola, no fundo, e o que é a influência da arquitetura vernacular. Aliás, o arquiteto Carvalho Dias tinha participado numa equipa do inquérito em Trás-os-Montes. E, sinceramente, não houve, digamos, nenhuma palpável influência do aprendido no inquérito. Houve, sim, um respeito muito grande pela arquitetura popular, a arquitetura que é do povo, para o povo, feita pelo povo. E quando não é feita pelo povo, tem de se adaptar às características do povo ou então conduzir a alterações positivas, o que depois se perdeu isso durante décadas. Mas não houve, digamos, essa consciência absoluta. Nem eu tinha capacidade de impor ideias que vieram de trás dos montes, de maneira nenhuma. Desculpe, há só uma coisa importante que foi aqui abordada e o colega Correia Fernandes falou nisso indiretamente. Foi o que havia de importante no trabalho do ASEL, a participação popular. O ser informado, todos os anos fazíamos uma exposição dos trabalhos em curso. Fizemos a exposição final da apresentação do plano, que foi uma atividade notável. Desculpem que não estou a acabar-me, porque eu fui uma peçazinha no coisa. Foi uma atividade notável. E havia uma participação, havia conferências de imprensa. E o ASEL, o Marcos Aguiar tinha-nos alertado para isso. O ASEL mandava-nos para a cabeça de touro, se assim posso dizer. Está aqui este trabalho, que foi o responsável, foi o Mexer Cunhá. E vai o Mexer Cunhá lá dizer ao seu ministro, ao seu presidente, o que é que fez. A nossa responsabilização e a nossa classe de arquitetos ficou a dever muito à presença do ASEL. Estou a referir-me a coisas passadas há 60 anos, não é? Caramba, 60. Enfim. Não sei se a Marta, que foi aluna na escola francesa, portanto, ser aluna na escola projetada pelo próprio pai, que memórias é que guardas desta escala humana que tem, o humanista que tem a escola? Belíssimas memórias. É uma escola, de facto, de uma
de uma escala muito confortável, não é? Para uma criança. É uma escala... E acho que esta imagem é muito representativa da intenção muito conseguida de fazer uma escola como um parque, como um jardim. Acho que se virmos as plantas lá em cima, há uma dimensão que eu acho interessantíssima, que surge sistematicamente ao longo dos projetos, de questionar e alargar o programa, quase que de rever o programa. A legenda dos pavilhões diz assim: sala de aula interior, recreio coberto, recreio descoberto, sala de aula exterior. Pronto. Portanto, isto não foi dado, o programa, não é? Foi revisto, foi reequacionado, de alguma forma, não é? Foi adiantado. E acho que isso depois se refletiu de forma, pronto, muito concreta na vivência da escola. E tive aulas ao ar livre. Vamos agora entrar numa dimensão mais territorial e estamos a ver o plano da frente de Lessa da Palmeira, já incluindo nesse plano a Casa de Chá da Boa Nova e a Piscina de Lessa, mas é um plano que para o Álvaro Siza foi fundamental também para o início destas suas obras, ou desta sua relação com o Atlântico e nessas duas obras fantásticas que tem nesta frente. Quer-nos lembrar um pouco como é que se estabelece essa relação com o Marcos de Aguiar e como é que estas obras se relacionam também com este plano? Ele é encarregado pela Câmara de Matosinhos de fazer um plano em que o núcleo central era uma grande área voltada ao turismo, com campo de golfe, equipamentos vários, não é? E precisava de colaboradores, e a Câmara contratou-me a mim e a Luís Botelho Dias para trabalhar aí, nesse plano. E, sim, eu conhecia Manuel Aguiar, mas nunca tinha convivido propriamente com ele, e ali foi todos os dias, e a primeira coisa impressionante era a personalidade, a educação, a maneira de conviver com as pessoas era realmente extraordinária. Era um verdadeiro gentleman. Depois, nós éramos dois, estávamos a começar e, portanto, tratava-me com respeito. Com respeito, nesse sentido, este já tem uma experiência, já sabe e tal. E o trabalho foi seguindo bastante bem, tinha o grande apoio do Presidente, que foi o grande impulsionador do turismo, Fernando Oliveira, mas, de repente, veio a notícia de que se ia fazer a refinaria da Sacor. E lembro que o Manuel Aguiar trabalhou muito para evitar que isso acontecesse. E outros, o delegado de saúde, toda a gente, o Presidente, toda a gente dizia que esta situação que não era boa, até porque apanha o noroeste, vai para cima da cidade. Mas não se conseguiu nada. Este terreno foi comprado muito barato por alguém ligado ao governo. Depois houve a petição de várias origens para que não se fizesse, mas o governo foi inflexível. E pronto, e fez-se isso e acabou, o plano acabou. Não é que essa convivência muito direta e cotidiana parou aí. Depois eu comecei a seguir à distância o trabalho de Manuel Aguiar. Eu queria muito brevemente destacar que me impressionou muito e me influenciou. Foi, primeiro, ele era o contrário da ideia que tendencialmente é predominante hoje de duas coisas: especialização e separação urbanismo-arquitetura. Portanto, nessa altura, ele e muitos outros eram arquitetos e urbanistas, não usavam o título urbanismo ou arquiteto, faziam urbanismo e arquitetura. É claro que isso se via muito ao que era o movimento na altura, não tem comparação com o que se seguiu.
É tudo devagarinho, não se fazia muitas coisas. Havia, portanto, uma relação pessoal com os candidatos à construção e havia diálogo. O próprio Zelo, eu lembro que tive não sei que trabalho, e ele chamou-me à Câmara e esteve a ver comigo o trabalho, ver o que é que eu propunha e tal. E o Marcos Aguiar fez muito isso, sobretudo em Espinho, tanto quanto eu sei. Portanto, ele é autor do plano, mas cada pessoa, o técnico queria construir alguma coisa, falava com ele dava indicações, de maneira que, por processos hoje possivelmente impossíveis, havia uma ligação entre o que é urbanismo e o que é arquitetura, não havia essa diferença. E também não havia o peso da burocracia, que essa movimentação pesada de hoje torna-se, se calhar, inevitável. Não é? Portanto, a relação direta, urbanismo, arquitetura, não eram páginas à parte, e assim se construiu a ação, por exemplo, em Espinho, nota-se muito que havia essa ligação. Era, no fundo, um processo participativo, diferente do que foi depois o processo participativo pós-25 de Abril. Há aqui este telegrama que chega anunciando que se vai fazer finalmente a SACOR. Não sei se queres falar um pouco da reação que o teu pai teve a esta política que o governo de Salazar e de Lisboa impôs a Matosinhos, não é? E que contrariou completamente esta perspectiva de integração paisagística que o plano tinha. Penso que foi um momento marcante na vida profissional do meu pai e do Ilíada Araújo, na Direção-Geral da Urbanização. Foi um momento de mudança. Sistematicamente, estavam os parceiros em conjunto, da parte no ordenamento, Ilídio, na parte de gestão urbana, Marcos de Aguiar, e em 99% dos casos, os parceiros eram seguidos. E este foi o primeiro caso, e foi marcante, decisivo, que não foi seguido. Foram a Lisboa, vieram de Lisboa, insistiram, não conseguiram, foi uma batalha perdida que marcou decisivamente no sentido, a partir daí os pareceres, que se já eram fundamentados, passaram a ser ainda mais fundamentados, a questão da argumentação e da justificação foi ser um elemento estrutural. Aqui sim percebe-se o sentido de uma batalha perdida, não é? Porque tem consequências num tempo muito longo. Não é? Estamos a falar de 1966, pelo que vejo aqui neste telegrama. Portanto, mais coincide com o fim, a abertura da piscina de Lessa, não é? Quer dizer, estava-se a construir uma frente lúdica em Matosinhos e, ao mesmo tempo, o governo decide construir uma refinaria que é o contrário dessa perspectiva lúdica e de respeito pela paisagem do Atlântico. Não sei se o Diogo Alpendurada quer dizer alguma coisa sobre este episódio, se é que... Não? Sim. Não, é só a justificação dessa mudança, não é? Está no negócio. Quer dizer, como era zona verde, alguém ligado ao governo, não me lembro agora quem foi, comprou em nome pessoal baratíssimo. E, portanto, depois o governo não abdicou, quer dizer, fez aquele serviço mesmo ao governo. Foi imparável. Só para... provavelmente as pessoas leram, mas parece-me muito impressivo e muito importante a linguagem que é utilizada para comunicar isto, que obviamente é uma decisão que não podia ser contrariada de modo nenhum. Não só porque vivemos a época em que as petrolíferas fazem, inclusivamente, fechar, e aqui num caso em que estive diretamente ligado, pois as minas de São Pedro da Cova, todas as fontes de energia teriam de se submeter àquilo que eram as petrolíferas. E isto é apenas um sinal de que já o Henri Lefebvre dizia nos anos 60, o Rural Urbain, que nós líamos nas nossas aulas, enfim, nos nossos tempos livres de
aulas e de estudo, que, de facto, as cidades são construídas fundamentalmente pelos industriais, depois pelos políticos e só em último lugar pelos arquitetos. E, portanto, aqui está, digamos, a demonstração de que isso, em certo sentido, enfim, sociológico do Lefebvre, é verdade. A decisão é uma decisão do negócio, a decisão do poder, que na altura existia, que é seguida pelo político, não é? Que é o que na altura António de Oliveira Salazar, e o arquiteto tem de submeter. E, portanto, digamos, o poder da arquitetura e do urbanismo, no sentido do ordenamento do território, é importante. Deixem-me só aproveitar, provavelmente isto está quase a acabar, para referir uma faceta que me parece importante citar, é muito rápido. Eu fiz o curso de arquitetura durante o tempo em que muitas destas coisas se passaram. Entrei em 58, 59 e saí em 66 formado. E, portanto, a nossa escola era uma escola pequenina, mas era uma escola imensa fora da escola. E havia personagens que não passavam pela escola, mas que eram fundamentais para a nossa aprendizagem. Nós aprendíamos nos ateliês onde trabalhávamos, independentemente do preço, porque queríamos trabalhar. E era lá que se faziam as tertúlias, as reuniões, para além dos cafés. E havia personagens que não tinham qualquer apetência, julgo eu, imagino eu, pelo menos assim eu lia, de seguirem a carreira académica, e um deles era Manuel Marques de Aguiar. Mas há outra personagem que era cotidiano na nossa forma de nos relacionarmos com a cidade e com as outras pessoas, que era o Arménio Losa. Para já não falar do Ilíder Araújo, que já aqui foi falado, que tem um entendimento da cidade e do espaço que vivemos muito próximo da noção de paisagem, que é uma coisa muito interessante e é muito precoce, digamos, do ponto de vista do ordenamento da cidade, ter a visão paisagística, sem pensar apenas em árvores, porque os edifícios são parte da paisagem. Mas estas como era, por exemplo, o Januário Godinho, que são personagens equivalentes ao que era, por exemplo, em Lisboa, o Nuno de António Pereira ou o Rafael Botelho, que nunca fizeram carreira académica, mas eram a nossa escola fora da escola formal. E isso era extremamente importante, porque era no jardim e depois nos cafés que passava toda essa discussão. Aliás, o Carvalho Dias já há bocado dizia que nem tinha um ateliê para desenhar, para sítio para desenhar. Muitas vezes o ateliê de um servia para vários fazerem projetos, porque nos cediam ali um bocadinho e a noção de que a cidade, nos seus vários personagens, isso é que era a escola, digamos, e realmente as distinções, vivíamos muito mais os problemas em conjunto. Eu gostava de deixar esta ideia, porque é uma ideia que eu tenho desde estudante, calha muito bem com a personalidade e, portanto, aproveito também para dizer quão feliz foi a Fundação de Serralves ao desenvolver-se, ou pelo menos através do desafio feito pelos filhos de Manuel Marques de Aguiar, da família de Marques de Aguiar, de revelar personagens deste tipo, que são absolutamente centrais, estamos agora a verificá-lo, também isto é uma aprendizagem, na formação da nossa identidade, da nossa forma de pertencer à cidade. Bom, e vamos terminar com o trabalho nas frentes fluviais. Se calhar, se quiseres fazer uma descrição mais aprofundada deste projeto. A frase que o meu pai usava muito era semear a longo prazo. E penso que este esquiço ilustra bem isso. Portanto, com o Diogo Alpendurada, com o Luís Botelho Dias, deram um apoio durante anos a fio à Junta de Freguesia no Virgílio e à Câmara também. Um apoio cívico, porque entendiam que o podiam e deviam e tinham capacidade para o fazer, e lançaram ideias, muitas ideias, e muitas delas foram feitas mais tarde por outros, de formas mais ou menos diretas, mas uma delas foi esta da ligação do Parque da Cidade ao mar. Foram anos a lançar essa ideia e de facto foi feita mais tarde pelo Sola Morales e eu acho que este é um testemunho importantíssimo e que vale a pena ser falado, ser discutido, formas de trabalhar a cidade, transformar a cidade, mesmo sem ter a autoria, mesmo estando de outras formas. Isto é um viaduto
muito semelhante àquilo que o Solá Morales acabou por desenhar mais tarde. Valorizando a linha d'água que termina no mar. E queres falar também sobre este? É igual, são mais ideias. Mais tarde foi feito o Fernando Sá, arquiteto. Portanto, no fundo, isto é o final da Via da Pasteleira, não é? Junto à Zona do Ouro. Portanto, no fundo, alguém que, por desenho, por plano, por debate, foi sempre propondo ideias para a sua cidade, em articulação entre arquitetura, paisagem, urbanismo, sem fazer, como dizia o Álvaro Siza, qualquer distinção disciplinar, digamos assim, ou de especialização. Recorrendo a diferentes instrumentos e a diferentes mecanismos. Podia ser através de potenciar um concurso, podia ser através de lançar ideias ao Presidente da Junta ou da publicação do Jardim de Passeio que leva à classificação da zona. Portanto, os instrumentos, os mecanismos são diversos, não é? Bom, e uma vez que colocamos a questão também sobre a evolução do Porto até à data de falecimento do teu pai, 2015, eu gostava que cada um de vocês me dissesse, ou nos dissesse, como é que vem o Porto hoje à luz de toda esta experiência geracional que deixou tanto legado à cidade e que, na verdade, muito desse legado foi aproveitado, outro não. Hoje estamos a viver um Porto completamente diferente, um Porto mais centrado no seu centro histórico por via do investimento turístico e com toda a perversidade, com os benefícios e a perversidade que isso introduz. Portanto, eu gostava que cada um de vocês nos dissessem o que é que pensam do Porto de hoje, o Porto contemporâneo, à luz desta perspectiva integrada, interdisciplinar que o Marcos de Aguiar desenvolveu na sua carreira. Se calhar começando pelo arquiteto Carvalho. Desculpe que eu distraí-me. Não, sinceramente, estou cansado. Não se importa de... Não, gostava de saber, fez parte de uma geração que pensou o Porto de forma muito otimista e num desenvolvimento da cidade que acabou por não se cumprir. O Plano Osel, podemos dizer que em muitos aspectos não foi cumprido. Mas como é que vê o Porto hoje, à luz desse legado que a sua geração, saída da Escola de Belas Artes, trabalhando com o Osel e tendo Marcos de Aguiar como uma referência, como é que vê o desenvolvimento da cidade recente, tendo em conta os grandes investimentos turísticos e o recentramento da atividade imobiliária no centro da cidade? Bom, eu estou numa fase da vida em que tenho refletido muito sobre esses aspectos. E um deles é a multiplicidade de atividades que tive, aquilo em que trabalhei, de uma maneira, deixe-me dizer, sempre mais artesanal do que propriamente da equipe. E há um renascer de uma consciência, de um fenómeno que esteve esquecido há muito tempo, que é o fenómeno do homem, o fenómeno humano. Não nos podemos esquecer que fazemos arquitetura para o ser humano. Ainda que seja uma gaiola de grilos, não nos interessa propriamente o grilo, interessa-nos o que o grilo vai. Eu estou falando da gaiola de grilos porque puseste ao mestre Carlos Ramos uma vez, eu vou fazer a minha tese de uma maneira assim assada, e disse, olha, eu estava a pensar numa gaiola de grilos, o que achas? Se você defender bem, e acho muito bem. Porque é reduzir o absurdo, mas... não é para o grilo, trabalhamos para o homem que vai usufruir, digamos, do cantar, chama-se cantar do grilo. E eu noto na parte jovem, na área jovem, uma certa apetência por conhecer aquilo de onde vimos, que fazemos, como somos, não esquecendo que temos uma estrutura, que temos uma cultura, que é uma cultura que não podemos deitar fora. E que está a haver um pouco essa consciência. Mas aflige-me
Quando, por exemplo, eu tenho 2 filhas que vivem, uma em Lisboa e outra em Bruxelas. Venho cá de vez em quando e aflige-me quando veio uma que veio com a filha dela e um amigo. Eu estava num ponto de ficar em minha casa, eu estava num ponto da casa e quando regressei estavam na sala. Estava a filha com o seu iPad ou iPod, essa atrapalhada. Estava a neta com o iPad dela, obviamente. Só o amigo, que era escocês, estava a ler um livro. E eu dirigi-me para onde é que livro é esse, e ele mostrou-me o que era. O Crime e Castigo de Dostoiévski, a tradução inglesa, porque ele é escocês, o rapaz é escocês. Eu conversei depois com isto com as minhas filhas. Elas concordam comigo e concordam que não podemos estar a criar pessoas que ignorem o ser humano. E esse é que é o fundamental. Eu fui professor na Universidade de Lusíada durante uns anos. Deixei de o ser quando tinha uma turma tão grande que não podia conhecer os alunos. Eu uma vez, e confesso isto, espero que não saia daqui, pelo menos não saia da Europa, porque cometi uma fraude tremenda. Quando tinha de dar notas, dei notas a uma colega que estava a fazer no computador com os parâmetros que eu lhe indiquei, a assiduidade, quanto teve no primeiro teste, etc, e deu-lhe 15. Eu, está bem, 15, está bem. Dali um pedaço aparece um outro, não sei o que, tal, 16. Eu, não pode ser, mas está aqui. Então, minha menina, eu que vou fazer é dar dados falsos ao computador. Cometi a fraude, ninguém diz nada disto, não é? Cometi uma fraude. Porque eu conheço, eu sabia, se este merece 16, o outro tem que ter pelo menos 16 também. E foi mesmo, ficou assim, com 16. Portanto, isto é só para dizer um pouco a minha formação, que no fundo sou um artesão, fui sempre um artesão, adaptei-me àquilo que fiz, tenho o hábito de responder às coisas que é. E um sentido que é preciso incutir nas pessoas, um sentido de responsabilidade, sentido de defender as suas posições. Como disse que eu com o Manuel Marques de Aguiar, às vezes diferíamos nas nossas opiniões, mas discutíamos e respeitávamos o trabalho um do outro. E quando eu tinha a obrigação de fazer a apreciação de qualquer coisa, nunca disse, que eu faria de outra maneira. Às vezes fazia. E tive de apreciar trabalhos de colegas, desculpem a expressão, que não são de pouco mais ou menos. E discuti com eles, falei com eles e disse, olha, eu faria de outra maneira e tal, e discutimos. Estou a falar de Viana de Lima, um caso que tive, parecia que tive de dar um trabalho dele, para Malaca. Eu faria de outra maneira, mas você tem as suas ideias e vamos discutir sobre o assunto, discutimos. E na minha informação não disse uma palavra só como é que eu faria, não é isso que me é pedido. É fazer a análise que o outro fez. E o Viana de Lima era de um homem, de um rigor extraordinário, de um pormenor extraordinário também. Com o Marcos Aguiar, muitas vezes até pelo telefone. Ele nos serviços, eu trabalhando para esses serviços, havia dificuldades, havia diferenças. Que bom, caramba! Eu sou eu, não há ninguém igual a mim. Você também, não há ninguém. Procuro muito, mas não há ninguém igual a si. Desculpem, eu já estou muito obrigado. Álvaro, quer nos dizer como é que vê a cidade hoje, depois de ter conhecido este escola de arquitetos que fizeram tanto pelo hoje não está a correr, hoje não está. Vejo com muita preocupação, muitíssima preocupação, e falou-se aqui bastante e mostraram-se desenhos de paisagem, da preocupação da paisagem, do território, como paisagem também, e do que se passa no Porto, vejo com enorme preocupação. Por exemplo, o que se passa no aspecto de relação da cidade com o Rio,
quer Porto, quer Gaia, acho que vai muito mal. No que se refere à recuperação, há casos bons, mas de um modo geral não há um sentido, deve ser brutal, a questão da diferença, mas num centro histórico tem que haver um sentido, indicações discutidas, etc., mas tem que haver indicações claras. Eu lembro de ver, por exemplo, um correr de casas na Marginal, pouco já mais abaixo da Aforada, que olho e vejo as recuperações na Alemanha de Frankfurt. Parece uma coisa alemã, da maneira como, após a guerra, em Frankfurt se recuperava a arquitetura do século XVIII. Mas realmente o mais gritante para mim é a relação com o Rio, da cidade com o Rio, que era toda construída por socalcos, eram jardins, ou eram ruas, eram grandes muros de suporte, etc., e que hoje não vejo que sentido tem, como um todo, a relação da cidade com o Rio Douro. De uma forma sintética, a minha grande preocupação não é minha, e certamente será de todas, e uma vez estamos a falar de planeamento e de urbanistas e de pessoas que se preocupavam com o bem geral e que se preocupavam com o futuro, sinto a ausência de uma ideia racional, de uma ideia pensada, de uma ideia participada, em primeiro lugar da região, como um todo. E quando eu digo região, digo inclusivamente do interior, é escusado invocar a questão dos incêndios. E, portanto, isso é outra escala de problemas da falta de pensamento do país. Portanto, o aspecto regional, não há esse tipo de pensamento. Depois temos a escala aqui da nossa cidade, vejo com alguma preocupação aquilo que se passa aqui na cidade. Mas também devo dizer que vejo com uma certa alegria aquilo que nos últimos anos foi feito, desde logo aqui, esta casa que tive o gosto e mais uma vez o privilégio desde o princípio a acompanhar a sua construção. A escola, que não tinha um sítio, a Escola de Arquitetos e Urbanismo, também tive o privilégio de acompanhar desde o princípio a sua formação. A Casa da Música, não só a música como também a orquestra, a criação finalmente do Parque da Cidade. Portanto, nós vivemos numa cidade. Temos também de pensar, há tempo de semear e tempo de colher, quer dizer, neste momento também muito foi feito na cidade. Temos uma cidade, sem sombra de dúvida, com algumas coisas a criticar. Mas também temos com muitas boas coisas a aproveitar. De qualquer das formas, e como nota final, eu não posso deixar de descarrilar aquilo que foi dito, quer dizer, é essa falta de um pensamento estruturado, estratégico, institucional, da freguesia, estamos a falar daquilo que foi feito na freguesia de Navogil e da Foz, da cidade, da região, da área metropolitana e como também da região mais alargada, nós não vemos esse tipo de pensamento. Eu era só para tirar umas palavras da boca, João Diogo Alpendurada, aquilo que eu refleti nos últimos anos, em que estive mais diretamente envolvido de ofício neste tal pensamento estratégico, que nunca cheguei a envolver porque ele não existe. Ele não existe por vontade de uma pessoa, ou duas ou três. Ele só pode existir se existir uma cultura que permita que isso aconteça. Nós temos hoje uma sociedade, de certo modo, anestesiada, alguém já utilizou esta expressão, de certo modo cativa ou cativada pelo medo, um certo medo que se instala quer relativamente ao futuro, quer relativamente ao vizinho, quer relativamente ao passado. Há dúvidas sobre o passado. Quer dizer, é tão desconhecido que a ideia que a certa altura nós viemos do nada, praticamente, e que tudo tem de ser feito de novo. A memória não existe. Alguém dizia, penso que a Marta dizia que está em certo tipo de serviços, não interessa bem quais, mas, enfim, o aparelho de Estado, o aparelho municipal, tem de se transformar numa espécie de memória coletiva, de memória daquilo que se faz, do que não se faz e do porquê se faz ou se não faz. Eu realmente tenho
preocupação de que a cidade, neste momento já numa cidade cinturada pela circunvalação e pelo rio, pela Estrada Nacional 12, pela velha Nacional 12, é uma área metropolitana. E vejo-a partida em bocados. Da zona oriental de Gondomar, que é um concelho dormitório, até Nevogilde, que é um sítio, uma freguesia, se quiserem, uma comunidade local que ainda conserva provavelmente alguns resquícios daquilo que faziam dela uma comunidade. E eu penso que vejo a cidade hoje com potencialidades enormes, algumas foram aqui referidas, da Casa da Música, ao Teatro São João, ao Plano das Antas, se quiserem, ao Estádio do Dragão, ao Parque da Cidade, digamos, tem potencialidades fabulosas e fantásticas. Eu acho que falta, e para acabar naquilo que é, se calhar, um dos problemas que nós temos, é que olhamos para este país sem ter uma ideia integrada e, portanto, estratégica da forma como ocupamos este território. Porque os incêndios não aconteceram por acaso, agora vão vir as cheias e elas não vão acontecer por acaso, ou os deslizamentos de terras e taludes, e não sabemos onde as cidades começam e acabam, e portanto não sabemos como é que havemos de governar este território. Eu não queria ter uma visão ultra pessimista, queria que isto se transformasse numa força de cidadã ativa, e para isso as instituições da cidade têm, como esta, Serralves, de fazer coisas como esta, mas com muito maior frequência nos outros sítios onde isto não é feito. Digamos, a participação é um elemento fundamental e não há sociedades vivas sem essa participação. E a dimensão dos problemas hoje ultrapassa largamente o da nossa freguesia. Mas há problemas que não devem ultrapassar a escala da freguesia, ou a escala da comunidade local, ou a escala da paróquia, se quiserem. E, portanto, a ligação da pequena escala com a grande escala e no mundo da globalização é, para mim, fundamental ser percebido. Bom, estamos já uma hora adiantada, mas não queria deixar de perguntar a alguém se quer fazer uma pergunta aqui ao nosso painel de convidados. Não, está tudo. Bom. Há ali uma pergunta. Uma coragem. Obrigada. O arquiteto Álvaro Siza tinha falado na pouca relação da cidade do Porto com o Rio. E nós agora, eu estou a frequentar o 2º ano de arquitetura e estamos a fazer um projeto no Parque de Estacionamento de Alfândega, em frente a Miragaia. E isso tem sido, portanto, o espaço público da nossa proposta e a relação dele com o Rio tem sido um debate muito grande e gostava de saber em que medida é que isso, portanto, como é que podemos relacionar mais a cidade com o Rio e a nossa proposta. Assim. Percebeu a pergunta? Não, é com o arquiteto Álvaro Siza. A acústica. Culpa do arquiteto. Não é, isto é uma biblioteca. Foi desenhada para o silêncio. Não, mas a pergunta há um trabalho na FAUP neste momento que é ocupar o parque de estacionamento junto à Alfândega, portanto fazendo uma ligação do casario da frente da Ribeira com a massa da Alfândega. E como é que vê este preenchimento que se está a fazer dos vários vazios na frente de Rio? Penso que é essa a ideia. E particularmente aquele se considera que é necessário ser construído ou se devia permanecer como um vazio urbano? É a ligação da Alfândega ao casario da frente da Ribeira. Portanto, aquele parque de estacionamento enorme, quer dizer, sim, onde terminava antes a linha de comboio que vinha de Campanhã. Não sei. Isso é preciso pensar muito, devo dizer que eu tenho muito pouca experiência do Porto, porque em termos de trabalho, tirando 2 projetos frustrados, e há muitos anos já, há 20 e tal anos, o trabalho que tive, este e o da Faculdade de Arquitetura, nunca mais tive contacto direto com a cidade. Praticamente de modo que estou um bocado desfasado, olhando e tal, mas eu não gosto de me debruçar muito sobre assuntos em que, no fundo, não tenho intervenção. Não posso ter intervenção,
visto que estou dedicado a outros onde intervenho. E são, em geral, são na China, pronto. Ainda por cima. De maneira que não vou dar uma opinião sobre isso porque não conheço bem o problema. Naturalmente que estará a iniciar um estudo aprofundado e a dialogar e ouvir opiniões, etc, etc. Mas a minha é irrelevante agora. Não, mas eu lembro, já agora peço desculpa, eu lembro-me que uma vez disse que as pessoas têm horror ao silêncio e ao vazio. E que isso era um dos grandes problemas desta febre de construir e de fazer eventos e ruído. Tenho horror ao vazio e ao silêncio, que são duas características que as cidades deviam manter, não é? Isso é, as duas coisas estão relacionadas. O silêncio também é um vazio, não é? E por exemplo, há aí um grande espaço livre. Não estou a ver a necessidade de o ocupar. O uso como parque de estacionamento poderá ser inevitável ali, não sei, mas não é o melhor. Mas é melhor do que construir. Julgo que não está nada pensado para a construção dali, não é? Vejo, por exemplo, do lado de Gaia, que julgo até que havia uma candidatura como património mundial daquela sequência maravilhosa de cabos, das cabos do vinho de Porto, não é? E está completamente... Primeiro não, mas estou-me a lembrar daquele hotel na encosta, em frente à Ribeira, e outro dia passei lá e toda a massa de cabos que há junto a esse hotel também vai ser intervencionada, dizem para centro cultural, mas um centro cultural que acaba por destruir a cultura não promete grande coisa. Há coisa assim em que falta uma decisão, se quiserem, urbanística, mas é uma decisão que define algumas regras para lá do direito e da utilidade da diferença. Mas algumas regras têm que haver, não é? Todo esse poder das cabos. Bom, se não há mais perguntas... há aqui uma. A última. Aqui. Eu não ia intervir, tenho a mania de intervir, mas lembrei-me de uma pergunta de que me tinha esquecido. Não, relativamente ao Parque Alfândega, eu acho que é uma das possíveis pontes de que se fala, portanto, jusante da Ponte Luís I. Há uma outra agora pensada para o Eirainho, para ligar à parte oriental da cidade, a zona do Freixo Campanhã, e esta é uma das outras pontes de que se fala, que ligaria ao Parque da Alfândega e àquela zona do Estaleiro e do Parque de Autocarros e o fim da zona da restauração da Ribeira de Gaia, penso. Mas a minha pergunta era relativamente ao urbanismo e há uma certa crítica ambiental de que as cidades nas últimas décadas foram muito construídas em função do automóvel, do veículo individual. A minha pergunta era se realmente têm visto uma alteração no pensamento do urbanismo recente, na transformação das cidades, dependendo menos do transporte individual para outros tipos de mobilidade e fluxos dentro da cidade. Porque eu mesmo, muitas vezes, não sou muito urbano, no sentido que eu não utilizo as passadeiras, eu quero ir para um sítio e escolho a via mais rápida e mais curta e atravesso as ruas onde me apetece. Mas isso é tomar um bocado as ruas, mas isso é um bocado subversivo. Mas às vezes acho que não devo ter que ir caminhar para aquele canto dali para utilizar uma passadeira, porque é que não posso atravessar
Pronto, Porque é perigoso, a velocidade é demasiado fundo, rápida dos veículos. A pergunta é se mas sentiram uma realmente mudança... se tem visto a alteração no planeamento urbano e no urbanismo em função de novas mobilidades e menos focada no transporte individual. Muito bem. Se calhar, Manuel Correia Fernandes, uma vez que acompanhou a evolução dos planos diretores municipais dos últimos anos, vê alguma mudança na perspectiva de não dar primazia ao automóvel e começar a dar mais primazia ao peão e ao transporte público? Está a funcionar? O único momento onde me parece que posso identificar, não digo uma inversão, mas um caminho, um passo no sentido da pedonalização da cidade, sem com isto querer achar que a cidade é exclusivamente dos peões, é na Porto 2001. O plano de mobilidade elaborado pelo António Babo definiu, grosso modo, para não estarmos a perder tempo, vamos alargar os passeios e estreitar as faixas de rodagem para os automóveis. Mas isso vai ser uma coisa para que ninguém vai aceitar. Está lá. Sim, eu lembro dos comerciantes terem estado Exatamente. contra essa ideia. Os comerciantes revoltaram-se porque as pessoas não podiam passar a ver as montras, etc. E eu devo recordar que foi exatamente aí, alguns anos depois, e apesar dos problemas todos que as obras em concreto levantaram à cidade e não apenas aos comerciantes, e provavelmente terão contribuído até para um certo esvaziamento durante algum tempo da cidade, a verdade é que quando tudo isso acabou e estabilizou, apesar da cidade ter desembocado nessa época naquilo que é a crise mundial, se quiserem, a crise da bolha imobiliária, por aí fora, os anos 2007, 2008, etc., a verdade é que a cidade renasce exatamente aí. É exatamente nas zonas do espaço público, controlado na perspectiva de que o peão terá, em certo sentido, a primazia, que a cidade renasce. A movida na cidade, que hoje se chama movida, correta ou incorretamente, é ocupada por duas vias, pelos cidadãos que ainda restam e que, afinal, o espaço público é um espaço confortável, bom, bem feito, onde sentimos que temos a primazia. O alargamento dos passeios na Cândido Reis, na Galeria de Paris, etc., com os defeitos vários, não estou a fazer aqui a elegia apenas disso. Juntamente com outro movimento, deixem-me só associá-lo porque tem muita importância um com o outro, que é os estudantes Erasmus, os estrangeiros que vêm para a cidade do Porto. E porquê é que é importante isto? Porque o estudante Erasmus, em princípio, ocupa muito pouco de espaço interior, é o sítio onde deixa a mochila e o reutiliza a cidade. E é o estudante que vem de fora, com os estudantes que não residem no Porto e vêm também de fora, que residem em micro-quartos, ou partes de quartos, ou 3 ou 4 ou 5. E não têm automóvel? E que não têm automóvel, que utilizam a cidade. E se repararem bem, é em 2008, 2009... que começam a abrir bares, não são licenciados, são clandestinos, mas existem. E é a partir daí que a cidade, no seu centro, ganha força, que depois as instituições, evidentemente, têm de seguir. Mas houve esse momento, e eu diria agora, não para acabar de forma negativa, que isso perdeu-se. E por isso é que eu acho que a cidadania, porque acho que a pressão social e a pressão das instituições, dos arquitetos, dos geógrafos, das universidades, das instituições várias como o Serralves, fazem todo o sentido, no sentido de uma certa retoma de um caminho que parecia que era irreversível, mas afinal reverteu-se. Não, mas eu lembro-me, o Álvaro Siza costuma criticar as cidades que são todas pedestres, que são todas pensadas só para o peão, porque a ideia da convivência com o automóvel é fundamental para a vida urbana. Só para concluir, porque é sempre bom lembrar esta ideia de que o peão não pode ser apenas o único ditador da cidade. Eu gosto, mas o exemplo de que mais gosto não o posso propor para o Porto, porque diz respeito à maneira de ser e a cultura e tal, que é Nápoles. Nápoles é um caos. Quem lá vai ver, isto é impossível. No entanto, há uma coisa curiosa. Não há acidentes com automóveis em Nápoles, porque criou-se uma cultura de convivência que torna aquela cidade, para quem não tiver o temperamento italiano, ou melhor, napolitano, é difícil de aguentar, mas que é realmente maravilhoso. E pode-se dizer que não há tensões ou o sentimento de impossibilidade
da cidade por causa dessa convivência. Agora, para nós não serve, não é? Eu só queria dizer que um dos exemplos da pedonalização positiva da cidade é a Avenida dos Aliados. Foi projetada por um senhor chamado Álvaro Siza e que foi, na altura, chamado Álvaro Cinza. Mas a verdade é que é um espaço que é utilizado pelas pessoas e convive-se com o automóvel de uma forma... Exatamente. Se quisermos, é o culminar, aliás, é feito um pouco na mesma época e na sequência, digamos, e evidentemente com uma formulação que eu acho brilhante. Não é por estar aqui o Álvaro, sempre achei isso. E é um caso de devolução da cidade, apesar de terem saído os canteiros, ainda bem. Aquele espaço hoje da cidade é o espaço continua a ser o espaço da cidade, o centro cívico da cidade. Deixa-me só dizer uma coisa, para não parecer que sou o pessimista absoluto e que só sei chorar-me. Há uma coisa fantástica que foi feita nesta cidade e que, pelo que sei, vai ser prolongada agora, que é o metropolitano. O metropolitano, pelo que transformou realmente a cidade e pelo que revelou da cidade, com os percursos que sei que foi o elemento transformador mais espantoso e muito bem executado. E sei que vai agora haver mais linhas. Bom, eu acho também que há aqui a prova de que, integrando as disciplinas e não especializando as disciplinas, o desenho da cidade é com certeza muito mais equilibrado, não é? E eu acho que a lição do Manuel Marques de Aguiar é exatamente essa, não é? De não privilegiar uma disciplina, mas fazer com que elas todas se integrem numa lógica de desenho para um futuro. E queria agradecer a vossa presença. A Marta vai fechar também agradecendo a presença dos amigos e da família. Muito obrigado da minha parte. Muito obrigada a todos por estarem aqui presentes. Agradeço especialmente ao grupo da DGU, CCRN, todos os amigos que aqui estão. Muito obrigada.